Olá, meus amigos! Muito bom dia para vocês, tudo bem? Real Alessandro aqui falando com vocês. Hoje quero falar sobre um tema muito legal, gosto muito desse tema, e o tema é gratidão. Parece um jargão muito popular que todo mundo utiliza aleatoriamente, mas, meus amigos, é de uma profundidade absurda, pois com base no nível de gratidão que você tiver ou não, vai determinar o quanto você vai acessar nessa vida, o quanto que você vai ter, o quanto que você vai progredir e evoluir como ser, como pessoa. Então, permita falar um pouco com você sobre esse assunto. Jesus Cristo, ele falou muito sobre gratidão. E hoje nós falamos muito sobre gratidão, mas a grande verdade é que nós não compreendemos, a grande maioria não compreende a totalidade desse assunto. Porque quando você não é uma pessoa grata, quando você não entende esse estado de gratidão, e você não é grato por aquilo que você tem, por aquilo que você possui, pelas oportunidades que estão na sua volta, por fato de você não ser grato, isso lhe impede de acessar tantas outras coisas. Te tira a disponibilidade de um ambiente melhor, de uma condição melhor, de um local melhor, pelo fato de você não entender o que você tem. Aqui eu vou ter que dar uma viajada com vocês. Nikola Tesla é um dos homens mais inteligentes que passou pelo mundo. E ele fala, se você quer entender o universo, pega isso. Se você quer entender o universo, compreenda energia, frequência e vibração. Meus amigos, quando eu li essa frase de Nikola Tesla e comecei a estudar a vida dele, eu compreendi algo e falei, cara, eu tenho que entender sobre energia, frequência e vibração, porque tudo gira em torno de frequência, energia e vibração. Aí você para e me pergunta, Helma, mas por que na Bíblia não se fala sobre isso? Por que Jesus Cristo não falou sobre isso? Por que, sei lá, Buda não falou sobre isso e tantos homens iluminados não falaram sobre esse tipo de assunto? E aqui eu posso afirmar que naquela época nós não tínhamos como comprovar cientificamente, nós não tínhamos aparelho suficiente para corroborar, para confirmar a questão da frequência, da energia e vibração, como nós podemos hoje. Hoje nós temos aparelhos, temos tecnologia que consegue olhar a matéria a fundo e observar que depois da matéria, o que nós temos? Nós temos aqui átomo, dentro do átomo nós temos elétrons, prótons e nêutrons. E mais a fundo ainda, o que nós temos? Nós temos energia. E essa energia ela está vibrando, ela está se movimentando. Para alguns cientistas, eles chamam de bóson de Higgs. Para outros chamam de partícula de Deus. Outros chamam de vácuo quântico. A grande verdade é que em tudo tem energia e tudo está vibrando, tudo está vibrando. Então eu vou te dar um exemplo bem simples. Se tudo é energia e tudo está vibrando, energia pode ser atraída. Você pode entrar nessa frequência, nessa mesma energia das coisas. Por exemplo, se você quer ter uma casa melhor, quer ter um carro melhor, quer ter um emprego melhor, quer acessar pessoas de uma frequência e vibração melhor, o que você tem que fazer? Você tem que começar a entrar nesse tipo de frequência, nesse tipo de vibração. Agora, qual é a frequência de uma casa melhor? Qual é a frequência de um carro melhor, de uma condição financeira melhor? Aí você precisa entender qual é a frequência das pessoas que habitam naquele local, como é que eles pensam, qual o nível de crença deles. Isso tudo é muito importante. Mas uma coisa é certa, se você não é grato pelo que você tem, você não acessa mais. Por exemplo, se a sua casa não é uma casa legal, satisfatória, né? Assim, uma casa simples. E você muitas das vezes se pega reclamando, falando da sua casa, falando que a sua casa é ruim, que a sua casa não tá legal, que a sua casa é feia, e começa a reclamar de tudo. Deixa eu falar pra você, quando você entra nessa vibe de reclamação, de não reconhecer o que você tem e não o que você não tem, você entra numa frequência muito baixa, você entra numa frequência de tristeza, você entra numa frequência de angústia, você entra numa frequência de decepção, de frustração. Então essa frequência é muito baixa. Agora,
aquelas pessoas que moram em casas maravilhosas, casas lindas, eles têm uma outra frequência. Frequência de alegria, frequência de abundância, de amor, de felicidade. Não é a regra. Mas geralmente é uma frequência melhor do que essa frequência aqui. Porque essa frequência aqui de reclamação é uma frequência de muita baixa escassez. É muita escassez, é muita falta, é muita ausência. Naquela casa maravilhosa, linda, não se tem essa frequência. Em regra, não se tem essa frequência de baixa, de escassez, de limitação. Então o que você tem que fazer, meu amigo, minha amiga? Entrar naquela frequência, na frequência daquele bem que você quer, na frequência daquele dinheiro que você tanto quer, na frequência daquele carro que você tanto quer. Mas pra você entrar naquela frequência, você vai ter que primeiro ser grato pelo que você tem. E quando você é grato pelo que você tem, você começa a subir a frequência para uma frequência de amor, para uma frequência de alegria, para uma frequência de paz, frequência de felicidade. Isso é muito interessante, porque se você entrar na vibe de tristeza, de angústia, frustração, decepção, você vai estar em baixa frequência. E essa baixa frequência não vai te dar condições de se acessar aquela frequência, daquela casa melhor, daquele carro melhor, daquela condição financeira melhor. Então, acredite, quando Jesus Cristo falou dê graças a tudo, Jesus Cristo estava falando sobre frequência. Jesus Cristo estava falando sobre vibração. Jesus Cristo estava falando, né, algo que ele não poderia falar rasgadamente porque não tinha aparelho suficiente para mostrar. Imagina, não acreditar em Jesus. Ele falando, né, o próprio Deus lá pessoalmente exteriorizando e passando toda aquela visão. Imagina ele falar sobre frequência e vibração naquela época. Claro, eu não ia compreender, sem sombra de dúvida. Mas hoje é totalmente possível se provar isso. Porque nós temos aparelho extremamente capaz e hábil para mostrar que existe uma frequência, existe uma vibração. Então, isso pode ser medido. E o que você tem que fazer para você acessar algo melhor, para você ter um padrão de vida melhor? Seja grato. Entra nesse estado de gratidão. Porra, mas minha casa não é legal, meu carro não é legal. Ei, tem pessoas que não têm casa. Tem pessoas que nem carro têm. E muitas das vezes, essa pessoa não tem casa, ela mora de aluguel, mas ela é extremamente feliz, extremamente grata, porque ela compreendeu o que ela tem ali. Ela tem um teto para morar e você tem uma casa e está reclamando dessa casa. E aqui onde está o grande problema. Porque pessoas que não têm são gratos pelo que têm. E certamente Deus, o universo, vai, em um curto período de tempo, oportunizar para que essa pessoa possa ter uma casa, oportunizar para que essa pessoa possa ter o seu próprio carro, oportunizar para que essa pessoa possa ter uma condição financeira melhor. Por quê? Gratidão a consciência de gratidão, o estado de gratidão te leva a alcançar coisas profundas, porque é uma frequência muito elevada, é uma frequência de alegria e de amor e de paz. E essa é uma frequência de Deus. Essa é uma frequência de Deus, uma frequência de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer ter um futuro incrível, entenda que Jesus Cristo falou, seja grato por tudo. Mas, Elmo, estou passando por dificuldade financeira. Elmo, passo apertos inimagináveis. Estou com uma doença, né? Não tenho dinheiro para comprar remédio. Eu quero te ajudar a você se atentar para o que você tem, não para o que você não tem. A grande verdade é, aquilo que você foca expande, aumenta cada vez mais e mais. Parece muito louco o que eu vou te explicar aqui agora, mas ignore os seus problemas, ignore as suas dificuldades, ignore algo que está te causando dor. E quando você começar a ignorar isso, vai perder a força. Vai perder a força que está exercendo uma pressão sobre você. Ela vai diminuir cada vez mais e mais porque ela está sendo ignorada. E agora onde você deve focar? Foca na polaridade, foca naquilo que você tem e naquilo que você quer ter. O que você já tem agora que você pode agradecer, que você pode se alegrar? Você tem saúde? Você tem saúde hoje? Talvez você não tenha grana, mas você tenha saúde. Beleza. Tem pessoas que têm milhões e milhões de reais, só que ele está em um estado terminal. Ele não tem condição financeira. Ele tem até condição financeira para estar no melhor hospital do mundo que ele quiser. Só que esse dinheiro não compra a saúde que você tem.
Então, meu amigo, minha amiga, você tem muita coisa para agradecer. Talvez você, olha, hoje, poxa, eu tenho um salário hoje, é um salário muito pequeno, que me gera aí, sei lá, mensalmente R$ 1.500. Você para observar, tem pessoas que nem isso tem, e você tem. E você hoje consegue suprir a necessidade da sua família de uma certa forma, pagando água, luz, levando um certo alimento para sua casa. Então seja grato por isso, porque quando você é grato por aquilo que você já tem, você é colocado sobre o muito. Tem um texto bíblico que eu gosto de parafrasear, é mais ou menos assim um texto bíblico, né? A quem muito tem, mais lhe será dado. E a quem pouco tem, o que tem lhe será tirado. O que está se falando aqui? Sobre gratidão. Está falando sobre essa frequência de você estar nesse estado de gratidão, de agradecer por tudo que você tem. Se você é grato pelas coisas que você tem e esquece as que você não tem, foca naquilo que você tem, pode ter certeza, meu amigo, que você vai acessar muito mais. Pode ter certeza que o universo, Deus, vai somar muito mais na sua vida. Por quê? Porque você está na frequência do amor, da gratidão, da alegria. E é essa frequência que você tem que se encontrar. Agora, se você não entra nessa frequência, mas entra na frequência de reclamar, de ficar entrando naqueles estados de angústia, de tristeza, de decepção, de inferioridade, reclamando de tudo e de todos, ou céu, ou vida, ou mar, sem sombra de dúvida, o que você tem cada vez será diminuído, vai entrar num modo diminuta, vai diminuindo cada vez mais e mais, e cada vez você vai ter menos. Então, preste atenção nisso. O foco foque naquilo que você quer alcançar. Dê graças pelo que você tem. O que você quer alcançar? Eu quero ter uma casa melhor, um carro melhor, um padrão de vida melhor? Pense nisso. Se emocione com isso, visualize isso. Entre nessa frequência vibracional e acesse isso. E sem sombra de dúvida, com um curto período de tempo você vai acessar essa realidade. Você só precisa compreender que há tempo para todas as coisas. E as coisas não acontecem do dia para a noite. Existe um plano espiritual que quando você começa a pensar, os seus pensamentos se tornam ondas de informação no plano espiritual. E essa onda de informação é muito sutil, muito sutil. E essa onda de informação está lá, no plano espiritual, no plano mental. E o que você pensa e o que você quer que você almeja já é real, já existe. Já está tudo formatado, está tudo desenhado. Agora tem um tempo para essa onda de informação que é muito sutil vir à existência. É um estado de condensação, onde ela vai sair de um estado mais sutil, sair de um estado sutil para um estado condensado. E isso demanda um certo tempo. Então tenha paciência, continue sendo grato, agradeça pelo que você tem, agradeça, fuja da sua mente todo tipo de reclamação, foque no que realmente você quer, se atente para o que você tem e sem sombra de dúvida, você vai ter muito mais paz, muito mais leveza para caminhar na vida. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço a todos. Eu espero que esse papo aqui tenha te ajudado. Estamos juntos. Valeu!